Dia dos Pais, domingo de Dia dos Pais. Que bênção quando nós temos a oportunidade de ainda olhar nos olhos dos nossos pais, que estão vivos, que estão aqui nessa terra ainda. Que bênção quando nós conseguimos ver ainda o nosso pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Hoje eu não podia estar com ele, pela distância, óbvio. Mas quando eu penso no meu pai e digo e me pergunto quem foi meu pai, quem foi esse homem, eu tenho muito mais bênção para falar do que reclamação. Eu, quando penso no meu pai, sinto paz no meu coração. Quando penso e lembro do meu pai, eu sinto segurança. Eu sinto que há algo aqui dentro que está tranquilo, que há uma harmonia, há uma segurança. Eu sei que quando lembro do olhar dele sobre mim, meu coração tranquiliza, meu coração fica quieto. Toda agitação vai embora. Eu não sei o que cada um de nós lembra quando pensa no seu pai, que ainda está vivo ou não. Mas mesmo aqueles que já não têm seus pais aqui, nós podemos lembrar deles ainda com muito carinho. Nós podemos ter uma boa lembrança daquilo que foi. Ou de repente não vamos ter boas lembranças. Eu queria nessa noite que a gente refletisse um pouco sobre uma passagem que fala muito desse relacionamento de pai e filho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Eu peço a Deus que até o final da pregação eu tenha voz. Diz 1 Reis, capítulo 19, fala sobre um relacionamento entre um pai espiritual e um filho espiritual. Diz assim a palavra: Elias, o profeta Elias, encontrou Eliseu, o discípulo de Elias, filho de Zafate. E lá, vamos ir pulando os versículos, diz assim: Eliseu estava arando o campo, quando Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me dar um beijo, meu pai e minha mãe, então irei contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E mais na frente, quando eles já tinham, Eliseu já tinha trilhado já muito tempo do lado do profeta Elias, já no final da vida do profeta, da jornada do profeta Elias, Elias foi um profeta que a sua morte, ou não se pode dizer que ele morreu, porque Elias diz que foi levado aos céus por carros de fogo, carruagens de fogo. Ele foi arrebatado, ele não morreu. Não há um túmulo, nunca houve um túmulo de Elias. E nesse momento em que Elias estava sendo levado aos céus, se preparando, porque de alguma maneira ele já sabia o que ia acontecer, diz que Eliseu tinha chegado à altura do Senhor levar Elias para o céu num remoinho. E Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres antes que eu seja levado. O pai espiritual diz para o filho espiritual: Pede-me o que quiseres antes de eu ser levado. E Eliseu respondeu: Peço-te que me des uma porção dobrada do teu poder profético. Pensa quantos milagres Elias tinha feito enquanto estava na terra. Então Elias respondeu: Pedes uma dura coisa. Mas enquanto iam caminhando e conversando, olha que tremendo, de repente um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. E Elias foi levado para os céus num remoinho. E Eliseu viu tudo e gritou: Meu pai, meu pai! Porque ele considerava Elias um pai espiritual. Carro de Israel e seus condutores, gritou. Quando o carro desapareceu, Eliseu rasgou a sua roupa, porque era costume quando alguém morria, ou como no caso não morreu, mas
desapareceu. Era costume que as pessoas rasgassem suas roupas em sinal de luto. Então, diz que Elias rasgou a sua roupa e depois pegou na capa que Elias deixou cair. Olha só, enquanto ele ia subindo ou sendo arrebatado, Elias deixa cair a sua capa. Eu acho tão lindo isso. Oh, Senhor. Elias deixou cair e voltou para a margem. E Eliseu rasgou sua roupa, depois pegou na capa que Elias deixou cair e voltou para a margem do Jordão, que era um rio. Pegou então na capa de Elias, tinha deixado cair e bateu na água com ela, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? A corrente separou-se e Eliseu passou em seco para o outro lado. Quando os jovens profetas de Jericó viram o que acontecera, disseram: o poder profético de Elias ficou em Eliseu. Que tremendo, que passagem tremenda. Eu me engasgo aqui lendo, porque eu me emociono tanto com essa passagem. Quando eu leio, quando me preparei para esse momento, li tantas vezes essa passagem, porque eu imaginei toda a cena. Porque eu lembro que quando a minha avó faleceu, minha avó era um referencial de mulher de Deus para mim, sempre foi, em todos os tempos. A minha fé foi fundamentada nos ensinamentos da minha avó. A minha vivência de fé, desde os 5 anos de idade, porque eu digo 5 porque é a lembrança que eu tenho. Antes, eu não consigo me lembrar da minha infância antes disso. Todas as vivências de fé foram do lado da minha avó. Nós vivemos coisas tremendas. Eu vi coisas com esses olhos. Às vezes as pessoas dizem: essas coisas de milagre é tudo farândula. E eu digo assim: não, eu vi milagres. Minha avó orava pelas pessoas e as pessoas se curavam. Nós vivemos coisas tremendas. Eu vivi coisas tremendas do lado da minha avó Altamira. Mas eu lembro que quando ela morreu, eu estava ali, do lado do caixão, ali onde estava o corpo dela. E eu me lembro que toquei nela assim. E disse assim: vó, eu quero que o teu manto caia sobre mim. Me lembro, porque me lembrei dessa passagem. Que a unção que tu tivestes enquanto tu estavas aqui na terra caia sobre mim. E pedi ao Senhor isso. Eu sei que estou muito aquém, mas eu tenho um referencial de mulher e de pessoa e de serva de Deus, que quando eu estou em momentos difíceis da minha vida, onde eu penso que nada vale a pena, onde cruzam pensamentos de dizer: isso aqui não é para ti, cai fora, eu lembro dessa oração que eu fiz do lado do caixão da minha avó. Então o Senhor renova as minhas forças. E Ele me faz olhar de um outro jeito. Então eu entendo que o manto da minha avó espiritual caiu sobre mim. Eu peço a Deus a cada dia que Ele renove essa fé e que Ele me dê ousadia como ela tinha. Minha avó não tinha medo de nada. Minha avó, se tinha que caminhar pelo meio do campo de noite, levando a palavra, ela ia sem medo. Ela dizia: o Senhor é meu pastor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. E ela não tinha medo de nada. Eu lembro disso claramente. Quando nós olhamos um relacionamento assim como teve Elias e Eliseu, eu tiro uma coisa para nós, para a gente, como uma lição para o Dia dos Pais. Porque quando olhamos esse relacionamento tão perfeito como era de Elias e Eliseu, eles tinham uma conexão, eles tinham algo que eles não precisavam nem se falar, eu acredito. No entanto, nós precisamos olhar um pequeno detalhe. No momento em que Elias chama Eliseu para segui-lo, nós precisamos olhar para um pequeno detalhe dessa história. E eu quero que a gente se detenha nesse ponto. Diz que quando Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele, ou seja, antes, quando o chamado de Eliseu já foi algo simbólico com essa capa. Ou seja,
Era como um jeito de dizer, bom, agora daqui para frente tudo vai ser diferente. Jogou a capa sobre Eliseu e diz que ele era um agricultor, ele estava arando o campo, era um homem trabalhador como qualquer um de nós. E ele então diz que, primeiro antes de nada, ele diz assim, deixa-me dar um beijo em meu pai e minha mãe, e então irei contigo. Ele pede permissão para voltar à sua família, pedir a bênção do seu pai para seguir essa jornada. Então, depois que ele faz isso, ele queima apanhou a parelha dos bois, matou os bois, e com o arado diz que ele fez um fogo e assou aquela carne e repartiu, ou seja, deixou tudo que ele tinha para trás. Tudo que ele tinha talvez era aquela parelha de bois e aquele arado. Diz que Eliseu deixou tudo para trás. Se desfez do passado, se desfez daquela vida até ali. Foi um marco. Mas eu, quando olho Eliseu e o sucesso que ele teve, porque quando Elias é levado ao céu, Eliseu fica no lugar de Elias. E ele continua com a mesma unção que teve Elias. Realmente o manto de Elias tinha caído sobre Eliseu, um pai espiritual. Mas eu olho que por trás desse homem esplêndido, daquela história, daquela trajetória impecável, daquela trajetória de vidas curadas, de vidas resgatadas, de milagres tremendos, de profeta, de um profeta que falava a palavra do Senhor num tempo difícil, eu vejo que por trás desse homem havia um filho. Havia um filho. Antes dele se tornar o profeta Eliseu, ele era o filho, olha ali o que diz a palavra, filho de Zafate. Seu pai tinha nome. Zafate era o pai biológico de Eliseu. Há uma ideia disseminada na nossa sociedade de que pai é aquele que cria. Nós ouvimos falar muito disso. E nessa crença tem uma perigosa exclusão. Quando nós dizemos pai é quem cria, nós estamos excluindo o pai biológico, porque se pai é quem cria, então nós excluímos o pai que fez aquele filho. Afinal, qual é a condição de um homem se tornar pai nessa vida? Talvez você veio aqui nessa noite pensando que nós íamos falar a palavra para os pais, como tem que educar os seus filhos. Não, eu quero que todos nós, tanto homens quanto mulheres, meninos, jovens, velhos, anciãos, estão aqui nessa noite. Não tem anciãos não tem, né? Só tem pessoas de mais experiência. Desculpem, eu retiro essa palavra. Quando nós pensamos em pai, todos nós tivemos um pai, ok? Todos nós tivemos um pai. Nós não somos, como diz o gaúcho, filho de chocadeira, não é isso que se diz? Todos nós tivemos um pai. Então, se nós olhamos do ponto de vista da existência, basta que apenas se conceba uma vida para se tornar um pai. O lugar e a função de um pai no sistema familiar, portanto, ninguém pode substituir ou lhe negar. É o pai e ponto final. Queramos ou não queramos, gostemos ou não gostemos. Esse é o pai daquele filho. A relação que Elias e Eliseu tinham ilustra claramente isso. Elias tinha se tornado um pai, mas era um pai espiritual de Eliseu. Ele não era o pai biológico. Eliseu e Elias, principalmente Elias, como sendo um homem mais velho, respeitou esse pai biológico de Eliseu quando chamou para ir com ele. Ele disse sim, vai e pede a bênção do teu pai para seguir o caminho comigo. Houve um reconhecimento de Elias sobre aquela família, sobre aquele pai, sobre aquela mãe. Então, só porque Eliseu tinha a bênção do seu pai biológico, é que ele conseguiu sair da sua família e cumprir a missão de profeta. E aí nós vamos a uma questão que eu quero muito que nessa noite fique clara. Eu falei um pouco disso na quinta-feira aqui para as mulheres. E vamos continuar hoje falando um pouco disso.
Filhos que não tomam a força dos seus pais biológicos, olha aqui, filhos que não tomam a força dos seus pais biológicos, não estou falando de pai que cria, tá? Dificilmente conseguirão ir para a vida com sucesso e cumprir a sua missão. Nós precisamos ter isso muito claro. É muito difícil alguém ter êxito na vida, nesta vida, se não tomou plenamente esse pai. Se esse filho rejeita esse pai, se esse filho despreza esse pai. A pessoa pode até ter sucesso por um tempo, porque ela tem raiva daquele pai, e até a raiva vai ser um combustível para ele ter sucesso na vida, mas é um sucesso que vai ter um fim. Ele vai um tempo e vai culminar, porque ele não tem força, ele não consegue ter o impulso. Sabe quando a Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro? Que ilustração linda! O que faz o arqueiro com as flechas na mão? Ele toma impulso e as lança, e elas vão longe. A flecha não tem força se não há um arqueiro que as lance. E a Bíblia compara esse ato aos filhos com os pais. Então, estou falando dessa força, estou falando desse impulso que nós precisamos para ser lançados à vida. E talvez você pense assim nessa noite: mas eu já estou, pastor, eu já dobrei o cabo da boa esperança. Já sou, agora sou vovô ou bisavô, ou talvez sou bisavô. Já a força do meu pai já me deve, coitado, pois ainda nós às vezes estamos tropeçando nas mesmas pedras porque não tomamos a força dos nossos pais. Então, na visão bíblica, aí voltamos à Bíblia, a Bíblia diz que quem honra pai e mãe, diz assim: honra teu pai e tua mãe, ou seja, aceita-los como são e como puderam ser. Essa é a condição para se poder tomar a vida que veio deles. É honrá-los, respeitá-los, tomar a força deles, para que te sejas de longa vida e tenhas sucesso. Tudo que faças te vá bem, diz a Bíblia. Então, esse ato de tomar os nossos pais é um ato de humildade. Representa um sim à vida, pois há uma promessa com esse mandamento: para que tenhas longa vida na terra, que o Senhor te dá. Pensa que essa passagem, ela foi, esse mandamento, um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, foi dado ao povo quando eles estavam saindo do Egito, do cativeiro. Fazia 3 meses, mais ou menos, que eles tinham saído do Egito, estavam caminhando no deserto, quando Deus envia os mandamentos, e um deles é crucial para a vida do povo: honra teu pai e tua mãe. É a base. Não tem como nós construirmos outras coisas se nós não temos a base. Então, a maneira como nos relacionamos com o nosso pai biológico, hoje e no passado, mesmo ele já não estando aqui vivo, vai se refletir na maneira como nos sentimos inseridos nesse mundo. Tem tudo a ver. Precisaremos nos sensibilizar, então, independente de como foi esse relacionamento, porque aí nós vemos um monte de queixas, né? Nós temos uma lista longa, como eu disse aqui no início. Quando às vezes eu falo do meu pai, eu abro algumas coisas e digo: tem coisas que não foram tão legais, que eu esperava que fossem diferentes. E também eu sei, como pastora, eu sei, porque eu ouço as histórias das pessoas, que tem gente que tem vivido dramas com os pais. Não se trata de queixas simples, como: meu pai não me abraçava, meu pai não dava bola para mim, meu pai não era carinhoso, meu pai não conversava com a gente, meu pai era um homem ausente. Não, tem gente que tem trilhado dramas. Quando se fala de pai, tem uma dor profunda no seu coração, porque foi mais do que um abandono, foi um abuso. Como ficam essas histórias, queridos? Como ficam as histórias das mulheres que foram abusadas pelos seus pais? Como ficam as histórias dos meninos cujos pais foram abusadores? E aí nós vamos para a Bíblia. O mandamento bíblico não diz: honra teu pai e tua mãe,
se eles forem as pessoas corretas e se eles fossem, quando eles forem pais notáveis ou forem bons pais. Não, o mandamento diz assim: honra e ponto. Não tem uma ressalva, não tem um requisito para honrar. Ele diz: honra para que te vá bem em tudo. Como vamos honrar um homem ao qual odiamos? Como vamos honrar um homem que na nossa visão nos fez tanto mal? E eu não tiro isso, eu estou aqui para minimizar o que aconteceu. Quando vemos um pai violento que bateu em todos os filhos, que deixou marcas nos seus corpos de feridas de relho, como eu conheço pessoas que têm as costas. Eu conheci o irmão do meu sogro, tinha as costas todas assim como se navalhas eu fico assim sem palavras, porque eu me impressionei tanto quando vi. Essa imagem nunca vai se apagar da minha mente. E eu perguntei: o que é isso? E ele disse assim: isso aí é os relhos do meu pai cada vez que nos batia. E ele mandava fazer uma salmoura e, sangrando, mandava botar a minha mãe, nos botar nas costas. É assim que nós éramos corrigidos. Como um filho pode honrar um pai assim? Você já não se fez essa pergunta? Porque a vontade que a gente está, humanamente, porque eu não fui tratada assim, mas se eu penso num pai assim, meu Deus, fico indignada. Eu queria justiça, eu queria fazer alguma coisa. Mas a Bíblia, e aí a palavra nos confronta, queridos. Honra teu pai e tua mãe. Como olhamos para um pai assim? E é isso que nós queremos nessa noite, aliviar o nosso coração e conseguir sermos bem-sucedidos, ser pessoas de sucesso, mesmo quando o nosso pai foi um pai desse jeito que a gente não queria e não desejava. Então a gente precisa sensibilizar, porque independente de como foi essa relação, nós temos esse pai. Foi esse pai que a vida nos deu. Nossa mãe precisou dele para nos colocar lá dentro dela. Não teve outro jeito, gente. Não temos como olhar se não é dessa maneira. Lá no nosso DNA está toda a carga genética do nosso pai. Está tudo ali, não podemos fugir disso. Então o único jeito que nós podemos é sair desse julgamento e começarmos a olhar para isso de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Porque quando nós olhamos um pouquinho para a força do nosso pai, quando eu digo que nós precisamos tomar a força do nosso pai, certo? A mãe é aquela que nos deixa um legado de amor. Mas o pai é aquele que nos deixa um legado de sucesso. A mãe nos prepara para a vida. A mãe nos cuida até o momento em que nós começamos a ser adultos. E você dizer: não, mas minha mãe me cuida até agora que sou adulta. Ok, não estou dizendo que esteja errado. Estou dizendo que tem um momento na vida de um filho que ele precisa passar do domínio da mãe para o domínio do pai. Porque senão, se a gente não solta, mulheres, nossos filhos vão ficar os mãezãos. Sabe o que é isso? Um filho que não tem força para a vida. Um filho que vai, mas não vai. E a gente, meu filho, como eu queria que ele tivesse sucesso. E as mães acham, às vezes nós mulheres pensamos que se nós fizermos isso e aquele outro, meu filho, vai ser bem-sucedido. E a melhor coisa que nós podemos fazer é lançar esse filho ao mundo do pai, passar esse filho para o pai e dizer: agora é contigo. Lança esse filho para a vida, filho ou filha, que seja. Porque quando nós nos tornamos adultos, e aliás só podemos nos tornar adultos no momento em que nós tomamos a força do nosso pai. É Ele que nos lança para a vida, é Ele que abre esse caminho, é dele que recebemos a força do masculino, já sejamos mulheres ou homens. Nós mulheres temos a metade de nós, eu sempre prego isso,
Metade de nós é feminino, metade de nós, por quê? Somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe, independente do sexo que temos. Precisamos entender isso. E é dele que recebemos a força do masculino. Porque, pensa bem, o espermatozoide é quem determina o sexo do bebê. Para aqueles que pularam a aula de biologia, agora nós vamos ter uma aulinha pequena de biologia, né? O espermatozoide, né, para aqueles que ainda acham que filhos vêm das cegonhas, bom, eu vou explicar, né? Existe um óvulo e um espermatozoide onde o óvulo está ali esperando, mas é o espermatozoide que determinará se é um menino ou uma menina. É o homem que determina o sexo do bebê. Então, quando esse espermatozoide vem com o cromossomo X, nós então seremos meninas, porque o óvulo da nossa mãe é X. Então, X com X, menina. Mas, se esse espermatozoide veio com Y, que é o menino, então, X e Y, menino. Olha a importância, só que esse X, esse segundo X que nós temos, e esse Y que tem os meninos, atravessaram o corpo do nosso pai. Eles foram gerados no corpo do nosso pai. Nós carregamos as vivências deles. Nós levamos no nosso sangue as memórias genéticas que o nosso pai passou. Então, quando nós precisamos sair um pouco do julgamento, gente. Porque se nós não paramos, se nós não olhamos para essa força que vem do nosso pai, saber que é dele também que temos a vida, porque... Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos recebendo informações que dizem assim, não, pai é quem cria. Não, mãe, às vezes é pai e mãe junto. Eu sei que tem mulheres que criaram seus filhos sozinhas, e glória a Deus que vocês conseguiram. Foi Deus que permitiu isso. Mas, queridos, houve um pai. Não temos como negar isso. Então é dele que recebemos o empoderamento perante a vida e seus desafios. Essa é a força do nosso pai. A força daquele que defende e protege o sistema. A força masculina sempre esteve a serviço da vida. Se nós olhamos, né? O homem guerreava para quê? Para proteger o seu clã. Ele apresenta o mundo aos filhos. A visão e compreensão que teremos do mundo está relacionada com essa conexão com o nosso pai. E se nós crescemos percebendo que o nosso pai é forte e resolve as questões e as situações difíceis dessa vida, enfrentadas pela família, nós compreenderemos que todas as situações podem ser resolvidas. Porque nós vimos esse homem resolvendo as coisas em casa. Então também é dele que teremos a força para desenvolvermos o nosso potencial. Olha como é forte isso. Não é a mãe que faz isso. Não é a mãe. A mãe é outra coisa. É do nosso pai que nós recebemos a força para desenvolvermos o nosso potencial. Pai fraco, filhos fracos. Simples assim. Então, de que forma expressamos essa fraqueza quando tivemos um pai fraco? É a pergunta que todos nós precisamos nos fazer nessa noite. E eu não quero que você se olhe assim, como pai. Claro que nós vamos nos olhar também como pais. Você precisa ser pai, você quer ser o melhor pai para o seu filho. Mas eu quero que você olhe tu como filho. Tu como filho. Lembra do teu pai nessa hora. Ok? Eu quero que cada um de nós nessa noite receba essa palavra pensando em si e no seu relacionamento com o seu pai. Não no seu filho. Não pense no seu filho. Cada um pensa no seu pai. Ok? Porque não adianta, queridos. Nós não vamos passar nada além se a gente não toma primeiro o que nos foi dado antes. Nós só vamos passar para frente aquilo que nós recebemos. Não tem como. Então, quando nós expressamos essa fraqueza, muitas vezes é na dificuldade de dizer não. A gente tem dificuldade de dizer não, enfrentar as coisas e dizer não posso. Na insegurança para resolver os desafios do cotidiano,
vamos manifestar essa fraqueza. Na busca pela opinião dos outros para tomar decisões do que dirão, o que não dirão, como será que eu vou ficar perante fulana, fulano. Mesmo depois da decisão tomada, nós vamos ficar duvidando se é isso mesmo que tínhamos feito, aquela insegurança. Tudo isso vem da fraqueza que não tomamos, ou da fraqueza que tomamos de um pai que não nos deu impulso para a vida. Também manifestamos essa fraqueza na incerteza da nossa profissão. Olha só como é forte isso. Nós seremos pessoas muitas vezes que não sabemos o que queremos da vida. A gente não se fixa em lugar nenhum. A gente vai lá, sabe aquele tipo de pessoa que faz um curso, faz outro curso, faz outro curso, faz outro curso, mas e pula de um trabalho para outro, de uma área para outra. Uma hora quer fazer isso, mas a outra hora quer fazer aquilo, e depois nenhum desses serve, tem que ser aquele outro. E aí passa a vida inteira, já é um adulto, e ainda não se achou na vida, no que tem que fazer, porque não tomou a força desse pai. Também manifestamos essa fraqueza fugindo da realidade. Por exemplo, pessoas que usam drogas. Geralmente, quando a gente olha para uma pessoa que é usuário de drogas, às vezes as pessoas julgam e dizem, esse aí, não sei o quê. Julgam e julgam. Eu sempre tenho compaixão dessas pessoas. Muitas pessoas já chegaram aqui nessa igreja com esse problema de adição, de drogas, de álcool, de vícios. Porque por trás de um filho que se droga e foge da realidade, há na droga e no álcool a busca de um pai ausente. É uma compensação. Eu preciso do meu pai. De onde está meu pai? Então olha como é forte isso aí, como nós precisamos ter misericórdia. Nós às vezes saímos julgando as pessoas e não enxergamos que por trás daquela atitude, daquele comportamento, tem um filho que não conseguiu tomar a força do seu pai. Nos relacionamentos amorosos, e olha, isso é tão forte, porque às vezes, quando chega uma pessoa com problemas de drogas, eu sempre pergunto assim, como é que era o relacionamento com teu pai? E sempre tem uma história horrível para contar. Sempre é uma história horrível. Meu pai era um cara horrível, difícil. Sempre tem uma queixa com o pai. Pode fazer essa pergunta, quem tem problema com álcool também, você vai perguntar, sempre teve um problema com o pai. Fala muito bem da mãe, mas quando chega no pai, trava. Outra manifestação dessa fraqueza é nos relacionamentos amorosos que teremos. Principalmente nós mulheres. Tá? Nós curamos o relacionamento com o nosso pai através do nosso cônjuge. Sabia disso? É o nosso cônjuge que nos ensina e vai representar aquela figura do pai para que a gente cure definitivamente esse relacionamento. E os homens escolhem aquela mulher para curar o seu relacionamento com a sua mãe, que não foi fácil. Então, às vezes, nós vemos um relacionamento complicado, um homem que não é amoroso, um homem que é desconfiado, um homem que desconfia da figura feminina, um homem que não sabe expressar o seu carinho com a sua mulher, pode crer que por trás desse homem tem uma mãe que deixou uma marca que não foi legal. E vice-versa. Quando há uma menina que não consegue desenvolver seu potencial, ou uma mulher totalmente com um homem, e sofre abuso, aceita isso como algo legal, há um relacionamento complicado com um pai que foi ausente, ou que não soube dar aquele carinho, ou que não estava nem aí para ela, e ela entendeu isso. Então, queridos, como podemos curar esse relacionamento com o nosso pai? Como agir com o nosso pai se ele foi fraco? Porque aqui nós vemos que Eliseu tomou a força do seu pai. Ele cumpriu a sua missão até o final da sua vida. E o fez de uma forma que marcou uma geração inteira. Como podemos curar esse relacionamento? O que faremos diante da realidade? Porque a realidade nós já sabemos que é essa. O que nós podemos fazer? Eu me vi nesse dilema há alguns anos atrás.
Porque havia uma insatisfação no meu coração. Tudo estava errado na minha vida. Eu tinha Cristo, eu tinha sido batizada no Espírito Santo, eu servia esse Deus maravilhoso, eu tinha meu ministério a pleno, mas dentro de mim havia uma insatisfação. A sensação de que nada dava certo comigo. A sensação de que a minha vida não tinha nenhum significado aqui nessa terra. A sensação de que ninguém me amava. A sensação que as pessoas me usavam, mas não eram sinceras comigo. Quando eu me dei conta e percebi esta verdade, que eu não tinha tomado a força do meu pai, que eu julgava meu pai, que eu achava que ele não era o pai certo para mim, que eu poderia ter tido outro pai como aquela, lá, olha aquele pai assim, assim. Quando eu entendi que meu pai era o pai certo para mim, queridos, aqui dentro de mim há uma paz, aquilo que eu falei quando comecei a falar na pregação, quando eu penso no meu pai, eu tenho uma paz dentro de mim tão grande. Quando eu penso no meu pai, dá uma alegria tão grande, de saber que esse homem, eu fui criada aos pés desse homem maravilhoso, porque a minha visão sobre meu pai mudou totalmente. Ele teve seus defeitos? Teve. Claro que teve. Talvez não foram tão graves. Mas ele é um homem, um ser humano. Claro que teve seus defeitos. Mas aqui dentro de mim, eu preciso trabalhar isso. Sou eu a responsável por isso. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é voltar para o nosso lugar de filho e de filha, sabe? Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer que o nosso pai é o pai perfeito para nós. Sabe? Esse era o pai que Deus escolheu para ti. Esse era o teu pai. Ele sendo ausente, ele sendo meio fraco, esse era o teu pai. Esse é teu pai. Esse é o pai perfeito para ti. Porque quando a gente entra em julgamento, quando nós começamos a julgar e dizer, meu pai isso, meu pai aquilo, olha só, podia ter sido isso, era um fracote, era um cara que não tinha iniciativa, era um homem ruim, me deu, me abandonou. Quando nós julgamos, o fluir da vida que nós precisamos, não está dentro de nós. Nós não estamos honrando o nosso pai assim. Então, o fluir da vida, querido, se dá em efeito cascata, de cima para baixo. A bênção não vem dos filhos para os pais. A bênção vem dos pais para o filho. Quando esse fluir acontece ao contrário, nós saímos do nosso lugar de filho. Quando nós acreditamos na nossa ingenuidade que nós podemos de alguma maneira abençoar os nossos pais, ou ser alguma coisa para os nossos pais, nós simplesmente perdemos totalmente, saímos do nosso lugar de filho, nós nos tornamos, e tem gente que é pai do seu pai, que tem a ousadia, que tem a petulância e a burrice, né? De pretender ser o pai do seu pai, ou mãe da sua mãe, ou pai da sua mãe. E quando eu me torno pai do meu pai? Quando eu me torno pai do meu pai? Quando eu fico corrigindo meu pai. Eu fico julgando ele, eu fico corrigindo, eu fico dizendo para ele o que ele tem que fazer. Eu fico menosprezando ele, rindo dele. Eu fico falando para os outros e comentando do meu pai, amaldiçoando esse velho, tomara morra. Quantas vezes eu já ouvi filhos falando assim? Eu quero te dizer nessa noite que essa conversa, esse velho tomara que morra um dia, é uma coisa que só alaga a tua vida. Teu pai segue, tu fica alagado, teus filhos ficam alagados, teus netos, teus bisnetos, e uma geração inteira dentro para frente de ti, começa a ter problemas. Então nós precisamos entender que o nosso lugar é de filhos. Se você até o dia de hoje, se tu até o dia de hoje corrige o teu pai, diz, mãe, o que tu está fazendo? Quantas vezes nós vemos as pessoas, mãe, cala a boca, não fala isso. Nós vemos os filhos corrigindo os pais, a inversão total, gente. Pá, mãe, tu é uma cabeçuda. Como um filho vai falar assim para uma mãe, né? Nós precisamos ter o respeito, isso se chama honra.
respeito. Como nós falamos para os nossos pais? Ah, meu pai é um demônio em casa. Hã? Cuidado, filho. Você não está falando de qualquer um, você está falando do seu pai. E isso vai ter uma repercussão aqui dentro, ó. Aí você não vai encontrar companheiro, companheira. Você não vai conseguir fazer aquele curso que tanto quer. Você não vai ter força para a vida. Porque você olha para o pai e diz, é um demônio. Cuidado. Cuidado, porque nos custa um preço altíssimo quando nós saímos dos nossos lugares de filhos. Nós somos os filhos. Nós fomos pequenos. Nossos pais são grandes. Eles são os que nos deram a vida. É graças a eles que estamos aqui nessa terra. Então, a segunda coisa que precisamos fazer é tomar a energia de vida do nosso Pai em forma de gratidão, sem julgamento. Se não tem nada para agradecer, por exemplo, você pode estar pensando agora, pastor, o problema é que eu penso em no que eu posso ser grato no meu Pai, não tem nada. Agora eu quero que você faça um exercício. Pense em uma coisa que você é grato pelo pai que você teve. Uma, só uma. Te dou 30 segundos. Tem gente que está pensando assim, não tenho um motivo. Não é? Bom, para ti que não tem nenhum motivo, eu quero que tu pense assim, ó. Pelo menos tu tem que ser grato pela vida que tu recebeu dele. Porque o teu sucesso maior não é as conquistas que tu tens agora nessa terra. Ah, conquistei uma família, fiz uma família, comprei um carro, uma casa, um prédio de 10 andares, tenho 10 milhões no banco. Isso não é sucesso. O maior sucesso antes da gente conhecer o Senhor Jesus como Salvador, porque isso é o sucesso maior, mas antes disso, antes da gente conhecer Jesus, ser salvos pela sua graça, o nosso maior sucesso nessa vida foi nascer. Você já pensou quantas barreiras você teve que enfrentar para poder chegar lá no útero da sua mãe e se implantar como um embrião e estar aqui nessa vida e nascer? Isso é um tremendo sucesso. A gente não dá valor para essas coisas. Você já é um vitorioso, você já é um vencedor, você já é uma pessoa de sucesso porque está aqui nessa vida. Então, obrigado, Pai, porque eu estou aqui graças a Ti. Amém? Outra maneira em que nós honramos os nossos pais e Pai, tomamos a força dele, é devolver a ele o que é dele. Eu devolvo, Pai, o que é teu. Às vezes nós tomamos coisas do nosso pai, por exemplo, nosso pai e nossa mãe não se deram bem. Não foi um casamento legal. Meu pai encheu a minha mãe de traições. Vocês pensaram que eu ia dizer outra coisa. Né? E meu pai foi um cara boêmio. Minha mãe vivia chorando pelos cantos. E eu, como filho, fiquei do lado da mãe. Que lindo. É coisa mais linda isso. Mas isso não é meu. Isso pertence ao meu pai e à minha mãe. São eles que têm que resolver isso. Eu não tenho nada a ver com esse relacionamento. Eles que são adultos, eles resolvam. Quando um filho tomador de um dos pais está saindo do seu lugar de filho, isso parece cruel. Eu quero te dizer que isso é honrar o nosso pai e nossa mãe. Deixa o que é deles, sabe? Pai, eu devolvo para ti o que é teu. Inclusive o relacionamento com a minha mãe é teu. Isso é coisas de adultos. Resolvam vocês. Eu saio disso para seguir a minha vida em frente. Porque se nós não deixamos, se nós ficamos do lado de um pai, sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer quando um filho fica do lado de um dos pais? Você vai repetir essa história. Lá na frente, esse julgamento que tu fez com teu pai, que teu pai era isso, que teu pai era um traidor, que teu pai era um adúltero, tu vai depois repetir esse adultério lá na frente. E a vida nos faz essas coisas.
De repente, tu julga teu pai por ter te batido e não sei o quê, não sei o quê. Quando vê, tu está batendo no teu filho, fazendo a mesma coisa que tu odiava no teu pai. Como isso é comum, gente? Como isso é comum? Então, nós precisamos entender que devolve para ele o que é dele. E outra, renuncie que teu pai satisfaça as tuas necessidades. Para de esperar que ele te dê algo que te falta. Isso não existe. Reconhece que ele não conseguirá fazer isso. Te libera disso, sabe? Eu sigo com aquilo que eu tenho, que ele me deu. Isso é bom, eu pego isso, então eu sigo à frente. E depois tomando o seu lugar de responsável pela tua família. Estando presente nas decisões do dia a dia, nas coisas dos teus filhos. Isso também é honrar o nosso pai. É seguir esse legado à frente. Quando um filho segue o legado do pai, tendo filhos, fazendo diferente, que oportunidade linda para fazer diferente. Que oportunidade linda para não repetir os mesmos erros. Nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe e tendo sucesso para a nossa vida. Para de reclamar. Para de reclamar. Começa a tomar a força do teu pai. Muitos pais e mães acham que para trazer a cura para o seu filho, eu sei que tem pais que se preocupam aqui com seus filhos e às vezes sofrem porque não sabem como ajudar os seus filhos adultos. Eu sei que muitos acham que para trazer essa cura ao seu filho, precisa fazer isso, aquilo com seu filho, fazer aquele para ele, vou tentar ajeitar aqui, ajeitar ali, para que ele possa fazer, ter sucesso na vida. Mas o caminho da cura sempre será em direção ao nosso pai, não em direção aos nossos filhos. Você quer que seu filho tenha sucesso? Caminhe em direção ao seu pai. Se vire assim para o seu pai. Porque só quando nós curamos aqui, esse relacionamento aqui vai ser também curado. Nós vamos estar livres para poder passar à frente algo muito bom. E que libertador que é, queridos, sabe? Eu quero que nessa noite a gente possa fechar os olhos, aí onde nós estamos. Eu quero que nessa noite você pense agora nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Tem uma música que diz assim: há lugar na casa, há perdão na casa, reconheço na casa, reunidos nele, nosso é casa de Deus Pai. Quando nós pensamos que o Senhor veio como um filho adotivo também, tá? O Senhor Jesus veio como filho de Maria, mas ele era filho adotivo de José. José não era o pai biológico, porque Jesus foi engendrado pelo Espírito Santo. Quando nós pensamos que em nenhum momento José tentou ocupar o lugar de Deus Pai sobre Jesus. Ele respeitou. Ele deu lugar ao Pai verdadeiro, que era o Pai de Jesus, que era o seu Pai celestial. José tinha consciência absoluta que ele tinha uma missão como homem, de cuidar daquele bebê, de proteger aquele bebê. E aqui eu estou falando para pais adotivos, que talvez você tenha isso e diga assim: mas como é que fica, pastora? Você está cuidando, você está tendo o privilégio de cuidar de um ser humano. Mas que fique claro, queridos, que nós não somos os pais biológicos. Esses filhos têm pai e têm mãe biológicos. E esses pais precisam ser honrados. Esses pais, sejam lá o que eles foram, eles precisam ter um lugar no coração daquele filho. Porque é a única maneira em que ele terá paz
sabe? Ele terá sucesso. Você vai seguir cuidando dessa criança, porque essa é a sua missão. Mas em respeito, em honra, em não falar mal daqueles pais. Essa noite, Senhor, a essa reconciliação. Eu não estou falando aqui que você vai lá, sair desse lá, falar com seu pai, não sei o quê. Não, porque às vezes não é mais possível. Já foram. Mas eu estou lhes dizendo para você fechar os seus olhos e começar a pensar na figura do seu pai nessa hora. Você fecha os seus olhos e pense no seu pai. Lembra do rosto do seu pai. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Você traga essa figura para o seu coração.